O cubo da soma. É uma soma ao cubo. Cubo significa que você tem que multiplicar 3 vezes esse número por ele mesmo. Aqui eu peguei o primeiro, esse com esse, ó, multiplicar 2 vezes ele por ele mesmo é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Então, nós temos aqui o quadrado da soma. Então, essa primeira aqui eu vou repetir e aqui eu vou desenvolver pela regrinha prática. Multiplica e reserva. Lembra da regrinha prática? Quadrado, dobro, quadrado. Então, quadrado, dobro, quadrado, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Daí, você aplica a distributiva aqui. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 6x, 6x ao quadrado. X vezes 9, 9x. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 6, 18x. 3 vezes 9, 27. Reduz os termos semelhantes. São os termos que têm a mesma parte literal. X ao cubo só tem ele, repete. 6x ao quadrado com 3x ao quadrado, 9x ao quadrado. 9x com 18x, ó, mesma parte literal semelhante, somei. E 27 só tem ele sozinho. Depois, na aula de hoje, lá no Aula Paraná, falou sobre metro cúbico, né? Volume e capacidade. Primeiro, nós temos que saber diferenciar, né, as medidas. Se você quer medir um comprimento, você tem que ter como unidade de medida, um instrumento de medida, um outro comprimento, por exemplo, a régua. Medir é comparar. Eu quero saber quanto que mede essa mesa, então eu vou comparar, ó. Eu vou colocando a régua e vendo quantas réguas cabe dentro dessa mesa. Essa régua aqui está dividida em centímetros. Então, para medir comprimento, a unidade de medida, o instrumento de medida é um comprimento, uma régua, uma trena. Se você quer saber agora a área dessa superfície aqui, a superfície dessa mesa, né, que seria a área dessa mesa. Aí, como tem 2 dimensões, o teu instrumento de medida também tem que ter 2 dimensões. Se você quer medir a área, você tem que ter, o teu instrumento de medida tem que ser uma outra área. Por exemplo, a área dessa tampa dessa caixinha aqui. Como é pequenininha, a gente pode usar o centímetro quadrado. Você vai ver quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado cabem aqui nessa tampa. Ou a área a superfície desse papel aqui, né, dessa folha. Eu quero saber quanto que mede essa folha aqui. Qual a medida dela? Você vai medir em metros quadrados. Você tem que saber quantos quadradinhos cabe aqui dentro. Se você está medindo uma superfície, a tua unidade de medida também tem que ser uma superfície. Quando uma superfície maior, você vai ter que usar também uma medida maior, 1 metro quadrado, né? Que são quadrados que tem 1 metro de lado, para você medir o chão de uma sala, de uma escola, de uma quadra. Agora, quando se fala em volume, por exemplo, eu quero saber o volume dessa caixinha. Eu quero saber quanto que cabe aqui dentro, ó. Volume e capacidade, qual que é a diferença? Capacidade é o que cabe aqui dentro. Volume é o que tem ali dentro. Por exemplo, litro de garrafa PET. Se vende 2 litros, a capacidade de 2 litros. O volume é o que está lá dentro. Você pode já ter pego um tanto daquele refrigerante, então o volume é menor que a capacidade que tem ali dentro daquele refrigerante. Mas para medir isso daqui, ó, estão vendo? Ela tem quantas dimensões agora? Tem 3 dimensões. Comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Então, o meu instrumento de medida também tem que ter 3 dimensões. Esse aqui é o centímetro cúbico. Ele tem 1 centímetro de todos os lados. Então, eu vou medir assim, eu vou preencher essa caixinha com esses cubinhos e vou ver quantos cubinhos cabe dentro dessa caixinha. Não vai precisar contar um por um, vai dar um trabalhão. Você pode saber quantos você colocou aqui, quantos você coloca aqui e quantos você cabe na altura. Aí é só multiplicar as 3 dimensões. Estão vendo, ó? Um metro, para medir comprimento, nós usamos metro, centímetro, quilômetros. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Quando você está fazendo medidas de superfície,
Aí eu preciso de 2 dimensões. Aí vem centímetros quadrados, 2 dimensões. E aqui nós temos o centímetro cúbico, 3 dimensões. E aqui nós temos o decímetro cúbico. Cabe exatamente, se aqui fosse oco, caberia exatamente aqui dentro 1 litro de água. Agora, para medidas maiores, por exemplo, caixas d'água, aí nós usamos o metro cúbico, cabe 1.000 litros de água. O metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. A conta de água de vocês vem sempre em metros cúbicos. Se você gastou 12 metros cúbicos, você gastou 12.000 litros de água. Então, para medir comprimento, o instrumento de medida é um comprimento, uma trena, uma régua. Para medir superfície, o teu instrumento de medida é uma outra superfície. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetros quadrados, são quadrados. Para medir volumes, se você quer medir volume, a tua unidade de medida tem que também ser outro volume. Nesse caso, para pequenos, são os centímetros cúbicos.